E aí, pessoal, sou o professor Luiz Felipe, de Geografia, do Colégio Oficina do Estudante, e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o atual panorama da economia mundial, um assunto que é bastante complexo, bastante intrincado. A ideia hoje é unir alguns pontos, tentar de alguma forma estabelecer algumas conexões, porque é uma análise longa, extensa, mas aqui dá para a gente pincelar alguns dos principais assuntos que podem cair nos vestibulares, especialmente segunda fase, e também para ajudar vocês a entender um pouco mais sobre as notícias que estão aí circulando nos meios de comunicação sobre a economia. Para a gente poder entender a situação atual, é importante lembrar que a gente vivencia a chamada terceira fase ou a terceira revolução industrial, aquilo que o professor Milton Santos chamava de revolução técnico-científico-informacional. Isso vem em decorrência da primeira e da segunda revoluções industriais, que foram muito intensas, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, e essa terceira fase, especialmente, ela acaba se alastrando por todo o mundo, inclusive no hemisfério sul, o mundo subdesenvolvido, ou dos países considerados em desenvolvimento ou emergentes. Uma das principais causas da gente hoje em dia falar numa crise global, uma crise generalizada, está bastante associada ao desemprego estrutural. Isso nos ajuda a compreender um pouco por que é tão difícil encontrar soluções para essa crise. O desemprego estrutural, em grande parte, decorre do próprio processo de desenvolvimento tecnológico e a substituição da mão de obra, especialmente a menos qualificada, por máquinas. Esse é um processo natural. Por um lado, é muito bom que o ser humano seja, de alguma forma, libertado de um esforço repetitivo, um trabalho alienante, que era muito típico do Fordismo, mas, por outro lado, é um problema complicado porque a mão de obra, especialmente que não tem acesso à qualificação, à educação pública de qualidade, acaba ficando excluída desse mercado que visa profissionais mais qualificados. No campo, o próprio êxodo rural acabou empurrando pessoas que antes viviam da subsistência para as grandes cidades, onde são necessariamente obrigadas a trabalhar para conseguir se sustentar. E no campo a produção acaba também ficando por conta das máquinas, especialmente a partir de 1960, com a chamada Revolução Verde, o que também agrava o problema do desemprego estrutural. Muitas pessoas nas cidades, a demanda por procurar empregos acaba sendo maior do que a oferta propriamente dita pelos empregos. E aqui é necessário entender ainda um outro paradigma muito característico da segunda metade do século XX, que se intensifica bastante a partir da década de 90, com a chamada nova ordem global, que é o processo de desconcentração industrial. Se antes as grandes empresas, as fábricas, estavam nas grandes cidades, e as grandes cidades, por sua vez, se formavam próximas de áreas onde havia abundância de matérias-primas, ferro, carvão mineral, grandes rios e petróleo, especialmente, hoje acaba acontecendo o oposto. Hoje, ao invés dessas grandes fábricas se localizarem próximas desses mercados consumidores e das matérias-primas, há uma mobilidade muito maior e aquilo que a gente chama de divisão internacional do trabalho. Ou seja, as grandes empresas, elas acabam fracionando, dividindo o seu processo produtivo e cada setor vai se mudar para o país onde as condições de produção são mais baratas. Essas empresas transnacionais que detém o monopólio global da venda de grandes produtos, setor de automóveis, calçados, roupas, o próprio setor de alimentos, o setor de varejo das grandes redes de venda, como o Walmart, por exemplo, são empresas que estão no mundo inteiro e que fracionam seu processo produtivo buscando as condições mais baratas, dependendo daquilo que estão produzindo. O grande problema quando a empresa vai buscar essas condições mais vantajosas para a produção é que elas geralmente estão atreladas, por exemplo, à fragilidade de leis ambientais, o que permite que o país seja explorado, que seus recursos naturais sejam explorados ou que a poluição não seja regulamentada com punições ou com exigências maiores, ou, por exemplo, a questão da flexibilização da mão de obra. Leis trabalhistas mais frágeis acabam abrindo brechas para que essas empresas possam baratear o seu custo de produção, explorando mais a mão de obra e expandindo as suas margens de lucros. Isso para a empresa pode ser bom, mas com essa migração muito grande, partes dessas empresas acabaram indo para lugares mais afastados, que hoje acabam se consolidando, por exemplo, no continente africano, na América Latina, na Ásia, nos chamados tigres asiáticos, e grandes centros de produção industrial convencionais, como o Manufacturing Belt, o cinturão da manufatura, a região dos Grandes Lagos ali no nordeste estadunidense, regiões que têm muita população concentrada desde o final do século XVIII, acaba o desemprego sendo um problema muito grave. Por quê? Porque as empresas que convencionalmente empregavam as pessoas ali se mudaram para outros países buscando condições
mais vantajosas, mais lucrativas de produção. Essa perpetuação das grandes transnacionais, ela não é homogênea, né? Tanto que a gente tem as fábricas, as linhas de produção em países de economia mais incipiente, subdesenvolvidos, e as grandes sedes dessas empresas, o centro de marketing, os centros de poder de decisão acabam se aglomerando aí sim no centro do sistema. A gente pode pegar o Vale do Silício, por exemplo, na região da Califórnia, na costa do Pacífico estadunidense, ou regiões na própria Europa. Hoje países como Alemanha, França, Reino Unido têm poucas fábricas, mas as sedes das grandes empresas transnacionais ficam lá e os centros de poder de decisão que controlam a produção no mundo inteiro também acabam ficando nesses locais. Dentro desse contexto, especialmente por conta do crescimento do desemprego, que é um problema grave porque traz a atrofia econômica, a pessoa desempregada vai comprar menos. Ela comprando menos, a empresa vai produzir menos. A empresa produzindo menos vai acabar dispensando funcionários para manter sua margem de lucro alta, ou então vai para outro local onde o mercado consumidor esteja mais aquecido. Então o desemprego vem suscitando numa escala global algumas práticas nacionalistas preocupantes. Foi com essa plataforma que Donald Trump conseguiu muitos votos nos Estados Unidos, com essa promessa de trazer de volta empregos para os Estados Unidos. A grande questão é que trazendo essas empresas de volta para os Estados Unidos, especialmente para regiões onde o custo de produção é muito alto, né, como por exemplo Nova York, não seria possível manter as margens de lucro competitivas como são hoje, quando a gente pensa em produtos que são fabricados na China, ou em Hong Kong, ou em Taiwan, na Tailândia, nas Filipinas, porque lá as condições de trabalho acabam sendo precárias e os trabalhadores são submetidos a condições às quais talvez a população estadunidense não se submeteria. Então, o fechamento das fronteiras nacionais para a produção acaba sendo uma corrente distoante e até contraditória dentro dessa logística do capitalismo internacional, que é bastante intensificado e que também intensifica o próprio processo de globalização. É certo que a maior parte do planeta hoje vem se industrializando, o hemisfério norte, ou chamado os países desenvolvidos, eles acabam sendo países muito mais industrializados, mas o último grande lugar do planeta que ainda não se industrializou é o próprio continente africano. Não é à toa que os chineses têm investido tanto e não é à toa que a África do Sul está inclusive dentro do BRICS, né, componente importante do G20, e há essa grande expectativa de levar o desenvolvimento para os países do continente africano. Isso não é um gesto de benevolência, infelizmente a prioridade não é a preocupação com a população dos países africanos, e sim essa oportunidade de ganhar muito dinheiro levando esse modelo industrialista, consumista e produtivista para os países africanos que ainda não se desenvolveram. A grande questão é entender que esse sistema acaba não sendo autossustentável e que medidas protecionistas de fechamento econômico dos países não são uma solução definitiva, principalmente por pensar que as grandes empresas transnacionais elas estão divididas em vários países e desarticular esse processo de desconcentração industrial, de descentralização das transnacionais, hoje, num contexto de revolução técnico-científica e informacional no mundo altamente globalizado, não seria possível a não ser por medidas autoritárias que podem prejudicar bastante a economia do planeta todo. Temos pela frente ondas que trazem esse tipo de proposta na Europa. Nos Estados Unidos as políticas, vamos ver como é que elas vão se suceder agora com o Trump assumindo o poder. E no Brasil a gente acaba vendo um pouco o caminho oposto. No Brasil a gente ainda está terminando de entrar nesse paradigma da abertura econômica com a flexibilização de leis trabalhistas, inclusive com a suspensão de alguns direitos trabalhistas e essa pauta de trazer investimentos produtivos para o nosso país. Por um lado isso pode ser muito bom, produzindo empregos, por outro é necessário ficar atento para ver se o emprego que vai ser trazido para o país não é um emprego, por exemplo, em condições análogas à escravidão, como é recorrente em países como a China, a Índia e Bangladesh. A China e a Índia são hoje os países que crescem numa velocidade enorme no planeta. A China é a segunda maior economia do mundo hoje. Em parte, isso se deve bastante a essa abertura econômica, mas as condições de trabalho lá, para a maior parte da população, são sofríveis, algo que não pode ser considerado como positivo. Basta comparar o PIB e o IDH da China para ver que o desenvolvimento social não acompanhou o desenvolvimento econômico. Especialmente importante pensar nisso para o nosso contexto de desenvolvimento político, que vai pautar
essas decisões do plano econômico no nosso país, e a questão do acesso à educação, para ver se essa mão de obra aqui no Brasil vai ter acesso à qualificação, para que a população tenha acesso aos melhores empregos, ou se a margem de pessoas sem acesso à educação vai acabar sendo essa grande massa para um trabalho de custo muito baixo, que opera nessa lógica produtivista global, mas que agrega pouco do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico e principalmente social dos países que, na situação do Brasil, subdesenvolvidos, vêm buscando o desenvolvimento. Sempre bom falar que quando a gente conversa sobre economia, ainda mais no mundo globalizado, temos que entender a conjuntura de vários países e não de apenas um, e levar em consideração a construção histórica dos lugares e não apenas o momento atual que a gente está vivendo. São assuntos complexos. Para não entrar na parte simplesmente da especulação ou do achismo, é necessário ter essa base, ter essa visão mais ampla e a perspectiva de que o Brasil, de fato, leve o seu desenvolvimento social ao lado do desenvolvimento econômico é pauta diária e para isso é necessário a fiscalização e a cobrança popular para que a gente não perca direitos essenciais, garantias que nos tragam não só o desenvolvimento econômico, mas especialmente a garantia e o desenvolvimento social, que na nossa vida é algo central enquanto sociedade. Pessoal, é isso. Eu sei que o assunto é complexo, mas acabamos fazendo aí um panorama mais geral. Havendo dúvidas, perguntas, sugestões, alguma questão que vocês queiram colocar, fiquem à vontade para mandar para a gente as perguntas, respondemos assim que possível. E não se esqueçam de inscrever aí no canal da Oficina do Estudante para acompanhar os próximos vídeos. Valeu, boa sorte para quem está fazendo aí a segunda fase. Até mais!